Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. E nesta oportunidade venho trazer para vocês um estudo sobre a grandiosíssima importância do perdão. Novamente vos peço que repassem para o maior número possível de contatos, para que chegue ao maior número possível de pessoas, para que as almas entendam de fato e de verdade o que é perdoar, as consequências de se liberar o perdão, as consequências de pedir perdão, as consequências de receber o perdão e as consequências de não liberar o perdão e também as consequências de não receber o perdão. Se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para que sejam avisados a cada estudo que eu colocar no YouTube. Perdão é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Ou seja, uma pessoa tem a obrigação de pagar ou de pedir o perdão de uma dívida que tem com alguém. O perdão desobriga essa pessoa tanto de pagar como de pedir o perdão ou pelo pedido de perdão. Há somente duas formas de se livrar de uma dívida: pagando ou tendo a sua dívida perdoada. A dívida pode ser em forma de dano, falta cometida contra alguém, culpa, delito, erro, ofensa, crime, pecado, etc. Nessa questão do perdão, existem três pessoas distintas. O credor é aquela pessoa que sofreu o dano, que merece receber o pagamento da dívida ou o pedido de perdão. O devedor é aquela pessoa que praticou o dano, que tem a obrigação de pagar ou de pedir o perdão da dívida. E o juiz? Esse juiz é Deus, aquele que por meio da justiça vai julgar a causa e ou as pessoas envolvidas de maneira a solucionar o litígio, o atrito, o conflito entre credor e devedor. Uma vez a justiça sendo provocada, a depender do caso, corre risco de a misericórdia ser cancelada para um dos envolvidos ou para ambos, prevalecendo somente a justiça. Mas nisso pode haver surpresas desagradáveis. A única certeza que se pode ter da atuação da misericórdia é se essa for praticada pelo credor em favor do seu devedor, de preferência antes da atuação do juiz. Eu citei o juiz em terceiro lugar porque ele só irá atuar se a justiça for provocada. Isso quer dizer que, se não houver a concessão espontânea e antecipada do perdão, se o credor não perdoar logo de imediato, porque para se entender perdão, faz-se necessário entender justiça. Eu não estou falando de leis de um país, estou falando da justiça em si, a essência da justiça. Deus é a essência da justiça. Isso porque muitos só perdoam porque acreditam que o perdão é uma obrigação ou uma imposição. Entretanto, o Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, nos mostrando que a ignorância não vem de Deus, não é aprovada por Deus e nem apoiada por Deus. Nesse caso, quando o perdão é concedido por ignorância, faço sempre questão de frisar isso: ignorância é a falta do conhecimento, a falta do saber. Então, quando o perdão é praticado por ignorância, a concessão de perdão não é por entendimento, mas sim por medo, ou buscando benefício próprio. Dessa forma, o perdão não é fruto de misericórdia, e sim do medo de punição, e também
também de alguém que, amando a si mesmo, objetivando sua própria salvação, perdoa. Por isso é que há casos em que muitos dizem ter perdoado, porém, em seus corações nunca houve de fato e de verdade o perdão. Enquanto que, por outro lado, há pessoas que, mesmo tendo perdoado de todo o coração, devido ao fato de sentirem dores do mal sofrido e de virem à memória lembranças ruins, acreditam que não perdoaram. Nisto é que são provados os corações, em que, libertos da ignorância e tendo a consciência do que é de fato o perdão, o Senhor observará quem realmente é perdoador ou não. Segundo a reta justiça, ninguém é obrigado a perdoar a dívida do seu devedor. Aí é que vem a provação de cada coração, porque muitos, quando sabem que determinada coisa não é pecado, correm para praticá-la. O que significa que não praticavam não era o amor de Deus que as impedia de praticar, mas sim o medo. A partir do momento em que se descobre, se aprende que isso ou aquilo não é pecado, é que Deus vai ver quem vai continuar no caminho da santidade e quem vai correr para praticar aquilo. Do mesmo modo é com o perdão. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que tudo que for praticado seja com entendimento, nada pelas trevas da ignorância, porque o entendimento é luz, a ignorância é trevas, e em Deus não há treva nenhuma, em Deus só há luz. Voltando, segundo a reta justiça, ninguém é obrigado a perdoar a dívida do seu devedor. Quando, de fato e de verdade, é concedido o perdão, pratica-se aquilo que não é de obrigação do credor. Pratica-se a misericórdia. Quanto a isso, diz o Senhor Jesus Cristo: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vejam lá em Lucas, capítulo 14, versículo 14. Pois, segundo a justiça de Deus, ninguém deve ficar sem a devida recompensa dos seus atos, sejam eles bons ou maus. É só vocês conferirem o que diz na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo, ele diz assim: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Contudo, devemos entender que está com o credor não a obrigação, mas sim o direito de conceder ou não conceder perdão. E se é direito, logo não há punição para quem faz uso do seu direito. Por isso é que há recompensa para quem perdoa, pois o tal credor abriu mão do seu direito de receber ou de exigir do seu devedor o pagamento da dívida, ficando assim sem o pagamento daquilo que lhe era devido, como foi lido na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 6. Quando se faz uso do direito de não perdoar, o credor não é punido por esse motivo. Entretanto, ele bate de frente com o direito que Deus também tem de não perdoar aquele que diante dos homens é credor, porém diante de Deus é devedor. É como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. E também, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Pois assim como nenhum credor tem obrigação de perdoar, muito menos Deus, que é o único justo e maior de todos os credores, em quem jamais houve, não há e jamais haverá culpa, e que está acima de todos. Qual é a importância do perdão? Antigamente, por acreditar no descanso da alma, havia pessoas que, ao perceberem que iam morrer, procuravam de alguma forma
tanto pedir como também conceder o perdão a quem de direito. E elas estavam corretíssimas, porque descansar vai além do alívio físico e mental. Descansar é também dar à alma o alívio, a libertação de seus medos, anseios e receios. Pois a morte do corpo é para a alma o início de um descanso ou de um tormento, que podem ser eternos ou temporários. Tudo será devidamente decidido após o juízo. Assim como, ainda em vida, o pesadelo é um sonho angustiante e perturbador que pode provocar medo de dormir, fazendo com que esse sono não seja um descanso, mas sim um tormento que lhe causa medo, pavor, que lhe impede a paz no sono. Do mesmo modo, é após a morte do corpo. Entretanto, enquanto houver espírito de vida no corpo, a pessoa poderá acordar. Está lá no pesadelo, mas pode acordar. Agora imagine essa mesma situação em uma alma que não tem mais o corpo para acordar, para assim sair daquele tormento. Porque para quem já teve pesadelo, sabe o tormento que é. Agora imagine esse tormento sem ter mais o corpo para acordar. Será em seus próprios tormentos que irá aguardar o dia do seu despertar para julgamento. Pois naquela última hora, no momento em que Deus chamar, no estado de espírito em que a alma estiver, nesse mesmo estado de espírito, ela irá permanecer até ser despertada para juízo. Pois do mesmo modo que alguém não consegue dormir e descansar enquanto estiver atormentada por um pesadelo, assim também são os que no último instante não estiverem em paz. Aí a gente vê o que está lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Nós vemos nesse texto que no estado de espírito em que eles estavam quando o corpo deles morreu, nesse mesmo estado de espírito, a alma deles permanecerá até o dia do juízo. Sendo que a muitos deles não foi apregoado isso que o Senhor Jesus Cristo disse: e achareis descanso para vossas almas, como está lá escrito em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essas almas que estão diante do trono, clamando de dia e de noite: Senhor, vinga o nosso sangue. Esses estão cansados e oprimidos e não conseguem descansar. Mas é por uma situação que eles provocaram? Não. Porque nesse tema nós estamos falando de perdão. Há situações bastante difíceis de se perdoar, mas há situações que são fáceis de perdoar e a pessoa decide não perdoar. A pessoa diz: eu morro, mas eu levo essa raiva, esse ódio comigo. É um mal que faz a si mesmo. Porque no caso desses santos que estão diante do trono, clamando ao Senhor, não conseguem descansar, mesmo com o Senhor dizendo: descanse mais um pouco, e eles não conseguem descansar. Porque no caso deles, imagine você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, se imagine naquela arena com leões correndo atrás de você. Imagine o teu pânico, o teu desespero. Aí de repente você morre comido por leão. Nesse estado de pânico, de desespero, é que a tua alma ficaria. Assim foi com alguns desses santos que clamam diante do trono de Deus: Senhor, vinga o nosso sangue. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Não conseguem descansar
não é por uma situação que eles provocaram. Não foram eles que provocaram. Eles não podiam decidir, olha, eu estou sendo perseguido por leão, eu sei que vou morrer, mas eu vou manter a paz. Não tem como. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele soou gotas de sangue, por quê? Por causa do desespero. E por que a alma dele não ficou atormentada? Porque ele tem vida em si mesmo. Ele venceu o pecado, a morte e o inferno. A alma dele não era filha de Adão, ele era nascido de Deus. Então a morte não tem domínio sobre ele. Não tem, nunca teve, jamais terá. Mas nós é diferente. Nós temos que aguardar o dia do despertar. Então façamos de tudo para que naquele último momento nós tenhamos paz, estejamos em paz. A importância do perdão, de se liberar perdão. E do mesmo modo, a alma que não recebe perdão também não está em paz. Podemos observar que Deus quer que descansemos, mas aqueles cristãos que estavam vendo todos os irmãos em Cristo amarrados a uma fogueira. E aí acende a primeira fogueira e o irmão que está lá na quinta fogueira está vendo o irmão lá da primeira fogueira já gritando. De repente acende a segunda fogueira. Imagine o pânico do quinto irmão que está na quinta fogueira. O desespero daquele irmão que está lá na 10ª fogueira, sabendo que todos que estão ali gritando daquele jeito vai acontecer com ele também. Não tem como a alma ter paz. Mas liberar perdão, tem como você ter paz. E tem como você liberar aquele seu devedor desse pânico, desse tormento. Porque a vontade de Deus é que todos nós descansemos. Mas isso não depende de Deus. Nesse caso do perdão, não depende de Deus. Depende de cada um de nós. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas vós não o quisestes, é o que o próprio Deus diz. Foi o que Deus disse em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Ou seja, a pessoa rejeita esse sossego que daria descanso à alma. A vontade de Deus é que todos descansem em paz e em paz aguardem o dia do seu resgate. Como lá escrito em Hebreus, no capítulo 4, versículo 11, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Salmo 116, versículo 7. Em paz me deito e logo adormeço, em paz. Salmo 4, versículo 8. Quando se deitar, ou seja, quando morrer, não terá medo. O seu sono será tranquilo. Provérbios 3, 24. Assim como o pesadelo pode ser causado por diversos fatores como ódio, a culpa, a tristeza, a depressão, ressentimentos, mágoas, medo, ansiedade, ira, preocupações e outros fatores, do mesmo modo é com a alma. De tanto se ressentir de mágoas antigas, de tanto ficar relembrando uma série de decepções e genealogias. O que são genealogias nesse contexto? Genealogia é aquilo o que originou aquela dor, o que originou aquela tristeza, o que originou aquela angústia, o que originou aquela amargura, de onde se originou aquele rancor, de onde se originou aquele ressentimento. É por isso que eu digo genealogias, é uma forma de resumir. Então, de tanto ficar lembrando uma série de decepções e de genealogias, sustentando cóleras e angústias, e também pela falta de paz na ausência de perdão, a alma tem medo de dormir, ou seja, a pessoa tem medo de morrer. Agora, falando primeiro ao credor, depois falarei ao devedor, trazendo sempre à memória a lembrança de que todos nós fomos vendidos ao pecado e por isso forçados a pecar. Devemos entender que o nosso semelhante também é forçado a pecar contra nós. Agora, como nós saberemos se ele peca contra nós porque é forçado ou se ele peca contra nós involuntariamente? Não saberemos. Só Deus o sabe, porque só Deus é que sabe os nossos sentimentos, os segredos, os pensamentos do homem. O Pai Eterno resumiu todos os mandamentos em um só, o amor. No Evangelho
de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 a 48, o Senhor nos ensina o seguinte: amai os vossos inimigos. Inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. No 46 ele diz: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Ou seja, não há recompensa para aquele que ama reciprocamente. Há recompensa para aquele que ama a quem te odeia, porque você está fazendo uma coisa que não é da tua obrigação, do mesmo modo que não é da obrigação de Deus amar a quem o aborrece. Mas o Senhor Jesus Cristo disse assim, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ou seja, o filho imita o pai. Quando ele diz amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, não é orar contra eles não, gente. Porque está escrito abençoai e não amaldiçoeis. E um dos mandamentos dele é esse: orai pelos que vos perseguem. Não é orar contra, é orar em favor. Porque aquele que te persegue, ele já tem a ira de Deus contra ele. Não precisa você pedir. Você vai pedir em favor dele, porque se alguém te fez o mal, o credor é você, não é Deus. Você é o credor. Então cabe a você a decisão: pedir punição ou conceder perdão. Então Deus espera a tua atitude, porque você é o credor. Se você decide perdoar, Deus vai perdoar. O teu perdão já está concedido. Mas se você não ora por quem te maltrata, não ora por quem te persegue, é certo que essa pessoa vai sofrer a punição da parte de Deus. E o Senhor Jesus Cristo manda, ele não está pedindo, ele está mandando que você ore em favor daquele que te persegue, exatamente para que ele não sofra a morte. Por exemplo, quando você ora para que Deus corrija ele, para que ele se conserte, para que ele seja salvo, aí é diferente. Você está pedindo para Deus corrigir ele vai sofrer, mas não para a morte, mas sim para a salvação dele. É diferente de você ser perseguido, não ora em favor dele e ele vai sofrer para a morte, para a condenação. O que o Senhor Jesus Cristo quer é que toda alma seja salva. Por quê? Porque ele é semelhante ao Pai, que não se agrada com a morte do pecador, mas quer que toda a alma seja salva. E se nós queremos ter em nós o caráter de Deus, o caráter do Pai eterno, nós temos que ter em nós o mesmo desejo. Não desejar que alguma alma se perca, mas desejar que toda a alma seja salva. E quando você libera perdão, você está contribuindo para isso, para que a vontade do Pai eterno se cumpra. Com essas palavras, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a perdoar, pois quem é que pode ser considerado como inimigo de alguém, se não aquele que propositalmente, não é sem querer, é aquele que propositalmente lhe causou ou tente lhe causar algum dano? E quando se ama esse inimigo, deseja-lhe o mal ou o bem? As suas orações serão contra ou a favor desse alguém a quem você ama? Suas ações serão maléficas ou benéficas para com esse alguém? Aquele que obedece a esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo passa a ter coração puro, ou já tem coração puro, sem nenhum sentimento ruim. Isso é perdoar. É não ter nenhuma espécie de sentimento, nem pensamento e nem atitudes ruins contra aqueles que propositalmente lhe causaram ou tente lhe causar algum mal, algum dano. Mas isso não é fácil, devido à dureza do coração do homem, do ser humano. Por isso mesmo é que se faz necessário negar-se dia após dia, como o Senhor Jesus Cristo ensinou no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Pois quando uma pessoa nega a si mesma em obediência ao Senhor, ela deixa de ser quem ela é e passa a adquirir a personalidade, o caráter do Senhor, que é a quem ela obedece. Mas, se isso não é fácil,
Então, como e por onde começar? A resposta é pelo novo nascimento, como é ensinado no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa prática de liberar perdão é um dos frutos do Espírito Santo. E quem é nascido do Espírito de Deus é Espírito, não é mais carne. O que é nascido da carne é carne. Vamos comparar assim: o que é nascido de Adão é carne, é mente carnal, é alma sem vida. Mas o que é nascido de Deus não é carne, é espírito. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ora, o sentimento, o desejo de fazer o mal é da carne, isto é, da mente pecaminosa, ou é do Espírito Santo? É claro que é da carne, é da mente pecaminosa. Quem nasceu de novo, nasceu de Deus. E tem o Espírito de Deus, tem as características de Deus, tem em seu comportamento, em seu caráter, as características de Deus, tem o caráter de Deus. Ora, para alguém nascer de novo, é necessário nascer e morrer a primeira vez. E através de Adão, todos nós nascemos e morremos a primeira vez. Vamos comparar assim: Deus não se alegra com a morte do ímpio. Aquele que por natureza, quem é o ímpio? Aquele que por natureza é inimigo de Deus, inimigo da cruz. Mas Deus tem prazer na conversão desse ímpio, como diz no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. Então, aquele que nasceu de Deus também terá o mesmo caráter. O maior de todos os exemplos nós vemos em Cristo Jesus, que, tendo o mesmo Espírito do Pai, além de perdoar os pecados e as ofensas dos seus inimigos, ainda pediu ao Pai o perdão em favor de todos, como está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Depois do Senhor, nós temos como exemplo o discípulo Estevão, que, sendo apedrejado até a morte, pediu ao Senhor que não cobrasse de seus agressores aquele mal. Atos, capítulo 7, versículo 60. Vejam a gravidade de não liberar perdão. Todo aquele que não ama seu irmão não é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus tem em si mesmo a divina semente, como diz 1 João, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Vou fazer uma pausa para explicar isso aqui. Todos os nossos desejos, cobiças, são da nossa alma. Nosso corpo tem necessidades, vontades, desejos, são da alma. Aquele que é nascido de Adão já nasceu no pecado, gerado no pecado. A alma tem desejo de pecar. Aquele que nasceu de Deus já não é mais nascido de Adão. A alma não tem mais desejo de pecar. Ora, se a punição é para a alma e não para o corpo, mas o corpo é forçado a pecar devido ao vício que já está na mente e no corpo. Como o apóstolo Paulo disse, ele quer fazer o bem. A alma dele quer fazer o bem. Mas ao tentar fazer o bem, ele se depara com a lei do pecado, que usa os seus membros para fazer o mal que ele não quer fazer. Então ele pecou. Aos olhos humanos, ele pecou. Porque o homem vê o exterior. Deus vê o coração. Então Deus está vendo que aquela alma não quer fazer. Apesar do ato consumado, Deus não considera
como pecado, porque pecado é aquilo que a alma quer fazer, não aquilo que a lei do pecado obriga o corpo e a mente a fazerem. Quando a alma não quer fazer aquele mal que já está fazendo, aos olhos dos homens é pecado, aos olhos de Deus não. Por isso que diz que qualquer que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, não pode pecar, porque aquela alma hoje é nascida de Deus. Ela odeia o pecado que ela mesma pratica. Ela não está satisfeita, ela não sente alegria, prazer, satisfação naquela prática. Ela sente remorso, ela sente arrependimento, ela sente nojo daquele corpo. Ela tem vontade de abandonar aquele corpo. Por isso o apóstolo Paulo disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele tem nojo do próprio corpo, porque ele está fazendo o mal que ele não quer fazer. Ou seja, quem é ele que não quer fazer? A alma. Então Deus está vendo que aquela alma não quer fazer aquilo. Por isso que se diz que não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é nascido de Deus. Deus, para saber quem peca propositalmente e quem é forçado a pecar, Deus concedeu perdão, ofereceu perdão e libertação a todos. O que nós temos que fazer como imitadores de Deus? Considerar a todos como iguais. Iguais a quem? Iguais a nós mesmos. Deus não vai nos considerar iguais a Ele, mas nós podemos considerar o nosso semelhante iguais a nós. Nós que somos cristãos, que lutamos contra os pecados que nós mesmos praticamos. Pensemos, se para nós é difícil não praticá-los, imagine para quem não é nascido de novo, para quem não é nascido de Deus, e mesmo para quem é nascido de Deus. Mesmo quem é nascido de Deus pratica atos que nos decepcionam, que nos angustiam, que nos trazem tristeza, que nos fazem chorar. Mas temos que entender que, do mesmo jeito que nós, nascidos de Deus, praticamos erros, pecados que não queremos cometer, o outro é semelhante. Por isso que é chamado de nosso semelhante, que ele é semelhante a nós em tudo, inclusive na força do pecado, na força da lei do pecado que atua em nossos membros. Por isso que ele diz: qualquer que não pratica a justiça. Qual foi a justiça de Deus? Perdoar a todos igualmente. Do mesmo jeito nós devemos fazer essa justiça, perdoar a todos igualmente, porque, meus queridos, o pecado que alguém cometeu contra mim foi quando esse alguém me conheceu. Enquanto nunca tinha me visto, nunca pecou contra mim. Mas os pecados que eu cometo contra Deus é desde que eu me entendo por gente. Então, se for colocar na balança desde quando essa pessoa peca contra mim e desde quando eu peco contra Deus, não tem como comparar. Os meus pecados contra Deus são incomparavelmente maiores do que os pecados deste alguém contra mim, por mais que esse pecado tenha me doído, por mais que esses pecados tenham me machucado, por mais que as minhas feridas doam, os meus pecados para com Deus são maiores. Só em o próprio Deus ver o seu próprio filho sofrendo injustamente, e ele não destruiu a todos porque seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele é o credor. E ele, na qualidade de credor, perdoou a todos. O Pai só aceitou a decisão do credor, que era o Senhor Jesus Cristo. Nós que somos os credores, Deus espera de nós a mesma atitude. Nada é fácil. Por isso que o caminho é estreito e apertado, e poucos há quem encontrem. E desses poucos que encontram, poucos conseguem passar. Daremos continuidade em nosso próximo capítulo.